Nossa, Zumira, eu tô me sentindo tão cansada. Parece que quando começa o dia já é fim da tarde e eu sinto assim que o tempo tá correndo muito. Será mesmo que o tempo tá correndo muito? Será, será mesmo que o tempo tá menor do que anteriormente? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Zumira Trindade e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: equilíbrio emocional e como lidar com o estresse e a ansiedade. O que acontece? Vamos primeiramente definir o que é equilíbrio emocional ou gestão emocional, né? Como a gente vê aí, são vários assuntos em torno disso. Equilíbrio emocional. Primeiramente, a definição. A definição de equilíbrio emocional nada mais é do que a capacidade de perceber, identificar e resolver problemas emocionais, questões emocionais nossas diante das adversidades da vida. Isso é equilíbrio emocional. Então, quando eu percebo uma situação em minha vida, eu me comprometo a parar, a observar, a sentir, a entender isso, logo eu consigo resolver. Então, isso é equilíbrio emocional. É a capacidade de perceber, de identificar e de gerenciar emoções diante das dificuldades, diante das adversidades, dos conflitos da vida. Para além disso, eu passo a ter bem-estar, né? Eu passo a ter relacionamentos melhores, a ter clareza e uma comunicação mais assertiva comigo mesmo e com os outros. Isso é a definição de equilíbrio emocional. Bom, mas vamos para além disso, né? E como que eu percebo que eu estou trabalhando essa questão do equilíbrio emocional na minha vida? Como ela se manifesta, né? Ela começa a manifestar a partir de pequenos detalhes, como autocontrole, resiliência, né, autorresponsabilização e relacionamentos saudáveis. Então eu me comprometo a observar como que eu tô lidando com as coisas que estão me acontecendo. Normalmente a gente percebe e ouve algumas falas do tipo: ah, fulana é louca, tudo que chega até ela explode e xinga e tudo mais. Então, mulheres, isso é um desequilíbrio emocional, né? Eu não consigo lidar com aquilo que me chega, porque eu estou sobrecarregada com várias situações, sabe? E aí isso é construído ao longo da nossa vida. Então, o convite desse tema, dessa nossa conversa nesse momento, é para que cada uma consiga aí tirar uns minutinhos, parar e olhar para dentro. Olhar como que tá aí. Tem muita coisa, tem muito acúmulo de situações que eu não me comprometi a olhar, a tentar resolver. Então, ela começa com esse pressuposto, né? Como ela se manifesta? Através do autocontrole, da resiliência, autorresponsabilização, relacionamentos saudáveis. Esses são algumas dicas de como que você consegue perceber isso sendo introduzido dentro de você, tá? Tá, beleza, Zumira, mas e a partir disso, como é que eu construo isso, né? Então, vamos lá, a gente tá nesse processo, nessa jornada já há alguns dias, alguns dias um pouco para cima, outros dias um pouco para baixo, então a gente fica nesse processo, sabe? Do mais para menos. Isso é equilíbrio. Equilíbrio emocional de respeitar o momento de vocês, respeitar o meu momento, e nisso a gente vai transitando juntas, aprendendo, crescendo e evoluindo, né? Mas então, Zumira, como é que eu consigo observar que eu estou começando a gerir essas emoções, ou como é que eu posso adaptar isso para minha vida? É esse processo que a gente está fazendo aqui do autocuidado. Vamos lá para alguns pontos principais. O autocuidado.
Como anda o meu sono? Como anda o meu sono? Eu tenho dormido um tempo determinado para que eu descanse, para que eu faça essa higiene do sono, para que o meu corpo recupere. Outro passo, alimentação. Eu estou tendo uma alimentação adequada? Uma alimentação saudável? E como anda o processo de exercício físico? A neurociência ela já traz a importância do exercício físico. E aí você adapta como melhor é para você, como melhor se adequa no seu corpo, com a sua rotina, com os seus hábitos. Então você vai olhar para isso e vai implementar na sua vida. Como é que eu posso fazer? Né? Comece aí com uma caminhada de meia hora, 20 minutos, 1 ou 2 vezes por semana, e a partir disso você vai estendendo. Então é assim, é você começar a entender como é que é para você isso, como é que funciona. Aí tem muitas pessoas que vai falar bem assim, Zulmira, mas eu não tenho energia nem para sair de casa, como é que eu vou fazer um exercício físico? A neurociência também já traz isso. A partir do momento que você se disponibiliza a fazer uma atividade física, o seu corpo ele faz esse processo de dar o retorno. Então, o que você não tem de energia, ele libera. Ele te libera dopamina, neurotransmissor tão necessário nos dias atuais para a prevenção desse estresse, dessa ansiedade contínua que todas têm. Tá, autocuidado, né? O autoconhecimento. Esse processo que a gente tá fazendo aqui na jornada de 21 dias da transformação, né? Eu transformo a partir do que eu tenho com o que tá chegando até mim. Então, assim, são pequenas dicas, umas mensagens, sabe? Algumas perguntas que, se você realmente comprometer com isso, você vai perceber qual diferença vai fazer na sua vida. Tá, então vamos lá, né? Como eu introduzo esse processo de fortalecer o equilíbrio emocional na minha vida, né? A gente falou sobre o processo do autocontrole, do autoconhecimento, né? Do autocuidado, relacionamentos saudáveis, né? Quem são as pessoas que eu escolhi para viver ao meu lado? É óbvio que quando a gente fala sobre relacionamentos, principalmente de trabalho, nem sempre a gente tem essa opção de escolher as pessoas que ficam ao nosso meio, ao nosso lado, né? Mas a gente pode, a partir dessa gestão emocional, a gente pode começar a filtrar o que é bom para mim e o que não é. Então eu separo o que é meu e o que é do outro. E outra questão muito importante, pessoal, autorresponsabilização. Eu começo a perceber aí o que eu tô delegando para que o outro faça. E aí falando do meu lugar de mulher, né? Do meu lugar de mulher, mãe, profissional, esposa, filha, amiga, né? Várias áreas que a gente transita, né? Como mulher. Eu não sou só mãe, eu não sou só amiga, eu não sou só filha. Eu não sou só profissional. Então tem várias áreas aí, né? Então como que eu transito nesses lugares? Eu entendo o meu papel, eu entendo a minha responsabilidade. No relacionamento, por que acontece tantos conflitos nesse relacionamento afetivo? A grande maioria das mulheres, elas estão perdidas sem saber o lugar que elas ocupam nessa família. Elas estão fazendo o papel dela, da mulher feminina, que quase sempre está fora do contexto. Elas estão fazendo o papel do homem desse relacionamento. Elas estão fazendo o papel de pai. Então, assim, o convite com essa questão, sabe? Não de uma forma formal, mas de uma maneira informal. De uma maneira, de uma linguagem que vocês possam entender o lugar que vocês estão.
e desejar. Esse é o processo nosso, e desejar sair desse lugar. Porque quando a gente ocupa só o nosso lugar, as coisas ficam mais leves, as situações ficam mais leves. E aí não é aquele processo, você tá diferente, o que que tá acontecendo? Você está voltando para o centro de você, o centro da sua vida. Tá introjetando aí esse autocuidado, essa responsabilização, esse autocontrole. Então tudo começa do lado de dentro, a partir de mim. Então, né, nesse processo a gente falou, né, o que é o equilíbrio emocional, né, como a gente adapta isso na nossa vida e como eu percebo que eu já estou introduzindo isso. Então, é voltar aqui para esse lugar, né? E esse convite desse processo nosso foi para isso. E outra coisa muito importante, pessoal, qualquer coisa que eu venha colocar aqui no nosso grupo, eu peço gentilmente que vocês se atente. Às vezes é uma mensagem tão insignificativa, mas se vocês se comprometerem verdadeiramente a responder aquela pergunta, a fazer uma pausa e olhar para aquilo, pensando no seu momento atual, na sua vida, você vai ver, você vai perceber, olha aí, equilíbrio emocional, eu estou percebendo as coisas na perspectiva da minha vida. Muito se fala sobre o processo da empatia, de ocupar o lugar do outro. Só que é tão fácil ocupar o lugar do outro com a minha roupa, né? Com a minha vida, com o estilo de vida que eu tenho. Mas ocupar o lugar do outro com a roupa do outro, não. Isso não dá. Então o convite é esse. Fique no seu lugar, apenas no seu lugar, do jeito que você tá, se acolhendo. Outra coisa muito importante para essa construção do equilíbrio emocional. A gente tirar três coisinhas, três fatores muito importantes da nossa vida. Crítica, autocrítica. Nossa, mas a fulana, a vida dela é assim, ela trabalha assim, ela faz isso. O marido dela é isso. Porque a família dela, porque o filho... Olha só, a gente tá sempre olhando para fora, para a vida do outro. E nem imagina que talvez de alguma forma tem uma outra pessoa olhando para a vida da gente. Então, assim, autorresponsabilidade e comprometimento com o meu processo. Nada de autocrítica. Comparação, né? Todos os dias, quase todo momento. Eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso. Eu posso até não saber, mas eu posso tentar aprender. Ou melhor, tentar não, eu posso ir lá e fazer. E se não ficar tão bom, tudo bem. Eu tenho o direito de errar. Esse faz parte do meu processo, da minha construção. Quem está no processo que nunca errou, que nunca fez de forma errada, a gente só aprende fazendo errado. Então se disponibilize. Nada de autocrítica, nada de comparação. E nada de julgamento. Quando a gente tira essas questões da nossa vida, ela fica mais leve. É como se a gente tirasse um peso das costas, que é um dos sintomas que mais as mulheres trazem. Eu tô sobrecarregada. Aqui no grupo a gente percebeu em várias mensagens que foi postada, né? Vários relatos. Eu tô tão cansada de tudo isso. Eu não consigo lidar.
E esse processo, pessoal, do equilíbrio emocional nada mais é do que vocês voltarem para dentro, de vocês perceberem as suas dores, mas também perceberem a potência que vocês têm. Só que quando a gente só dá lugar para a dor, a gente não percebe a potência que a gente tem. Então, primeiramente, para essa construção desse equilíbrio, dessa gestão emocional, como que eu lido? Não posso deixar de dizer que eu sou uma profissional da ajuda. Como vocês sabem, eu tenho a formação em psicologia. Tem quase 15 anos que eu transito aí entre a minha formação, entre processo de trabalho em várias áreas já, e muita escuta. E desse meu período, sabe, de servir a humanidade, de servir as pessoas, muitas vezes eu ouvi sobre esse lugar de cansaço, de sobrecarga, de sensação de não saber para onde ir nem o que fazer. Por quê, pessoal? Porque eu tô tão desconectada de mim mesma. Como eu vou gerir minhas emoções se eu nem sei quem eu sou? Se eu não sei nem o que eu quero para minha vida? É como se eu perambulasse perante a vida. E aí a gente fala, você tá vivendo ou somente existindo? E esse vídeo, para falar sobre gestão emocional, inteligência emocional, é para fazer um convite para vocês também. Hoje, segunda-feira, o que é que eu posso fazer para me voltar para o centro da minha vida? Para me ocupar a direção da minha vida. Até quando eu vou delegar a minha vida para o outro? Então eu convido vocês. Vamos juntas pensar sobre esse processo. Vamos nos abrir verdadeiramente e desejar sair do lugar que eu cheguei aqui. Do lugar que eu cheguei aqui, eu não quero mais estar. Eu, sinceramente, sincera, sincero significa sincera. Sinceramente, eu cheguei de uma forma no grupo, muito vulnerável também, com muitos medos. Eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo da crítica. E eu tenho medo da comparação também. Mas isso não é determinante na minha vida, sabe por quê, pessoal? Porque há muito tempo atrás, eu decidi não deixar minha vida sob a direção de ninguém. Eu tomei a decisão de tomar o volante da minha vida. A partir disso, reconhecendo a minha vulnerabilidade, os meus medos, visitando os meus traumas com acompanhamento, que é primordial. Não posso deixar de dimensionar a importância de um profissional especializado. Quando vocês não conseguir, quando a rede de amigos não conseguir dar esse apoio, gente, procura ajuda especializada para vocês terem um espaço acolhedor para falar sobre o que vocês estão sentindo. Quando vocês falam sobre esse turbilhão de emoções, sabe? De pensamentos, ruminando o tempo todo, de julgamento, de crítica, de comparação e tudo mais. Que vocês sabem muito bem esse lugar. Eu, como vocês, sou humana também. Só que eu me desafio todos os dias a sair desse lugar. Então, essa minha conversa de forma aberta com vocês, de uma fala simples, porque é a minha metodologia de trabalhar, é o meu jeito de ser. E por muito tempo eu fiquei parada, estagnada, com medo de vocês me julgarem. Só que eu decidi ser maior do que o meu medo. E foi tão bom eu sair desse lugar. E eu passei então com esse processo a fazer a minha gestão emocional.
trouxe o equilíbrio emocional para saber o dia que eu estou triste e eu me questiono, por que hoje eu estou triste? O que aconteceu hoje, ontem, anteontem, que me deixou assim? Então, pessoal, não esqueça, a gestão emocional ela só vai vir a partir desses fatores. Como é que eu tenho me disponibilizado para a vida, para fazer a gestão das minhas emoções se eu nem as conheço? Eu nem faço a verificação dos meus pensamentos. Você é o que você pensa? Você tem deixado a sua vida ser gerenciada pelos seus pensamentos? O convite hoje é para isso. Gerencie. Gerencie a sua vida, gerencie os seus pensamentos e comece hoje. As pessoas, a humanidade vive hoje tão acelerada que eu não consigo ouvir os áudios sem acelerar o processo. Eu não sei se todas vocês vão pausar um momento para ouvir e para ver esse vídeo. E tá tudo bem, é decisão. É decisão estar aqui. É decisão dar e é decisão receber. Eu estou aprendendo com vocês. Eu tenho recebido muito feedback, que tem trabalhado o meu posicionamento, a minha construção como profissional, como pessoa também, né? Esse lugar que eu ocupo de tantas personas como vocês. Então, gente, para finalizar esse vídeo, se coloque no seu lugar hoje. Comece o dia dando esse espaço que você nunca deu, ou talvez até tenha dado, mas achou mais fácil deixar outro ocupar esse lugar. Então, ocupe o seu lugar, tome a direção da sua vida, trabalhando essas questões do autocontrole, da gestão das suas emoções. Para isso, perceba-as. Introduza autocuidado na vida de vocês. Verifiquem sono, alimentação, atividade física, hobbies. Para além disso, se comprometam verdadeiramente com o processo da autotransformação de cada uma de vocês. Eu estou aqui me transformando dia após dia, aprendendo com mensagens que chegam, com aquelas que também não vêm, e tá tudo bem. Nós somos uma diversidade de pessoas, das mais diferentes formas, comportamentos, jeito de perceber a vida. E é isso que faz tudo ficar tão bonito, tão lindo. Porque quando eu me abro, eu aprendo com vocês. E para finalizar, pessoal, mulheres incríveis, eu deixo aqui meu agradecimento por todas, principalmente por aquelas que se abriram e se comprometeram com esse processo nosso. Gratidão mesmo, e vamos juntas. E eu peço que vocês tragam para mim as percepções que vocês tiveram e realmente se vocês conseguiram entender esse lugar que é tão primordial que vocês ocupem. Um abraço carinhoso da Zumira e juntas a gente vai mais longe. Até mais.